Sua marca no time mais completo da região serrana. Anuncie no Grupo Giro de Comunicação. Sua empresa, produto ou serviço com um preço que cabe no seu bolso. Não perca! O programa a seguir é uma produção independente. As opiniões, informações e conteúdos apresentados são de total responsabilidade de seus idealizadores e não refletem, necessariamente, a opinião desta emissora. Oi, gente! Estamos começando mais um programa Além do Espelho e é com muita alegria que esse programa mega especial ele vai pro ar hoje. Sabe por quê? Vou te contar daqui a pouquinho. Gente, esse programa de hoje, ele é exatamente número 30. Vocês acreditam? Gente, eu aceitei o desafio e eu tô aqui toda terça ao vivo pra você. Foi dessa forma. Vamos lá, é ao vivo. Eu falei, o quê? Mas eu tô aqui, do meu jeito, errei, tento melhorar, acerto e vou conquistando. Eu vou conquistando você, que eu sei que você tá aí, ó, tava semana passada e tá aqui hoje. Mas hoje, gente, eu tô recebendo, sabe quem? Eu tô recebendo as mães atípicas. Gente, elas conquistaram meu coração. Sabe por que elas conquistaram? Porque a história delas é incrível, gente. Elas são maravilhosas. É isso mesmo, eu tô recebendo a Andresa, que ela é uma amiga minha de coração, gente. E ela veio te contar o detalhe que foi assim. Ela falou, o quê? Vou deixar minha peteca cair? Vou nada. Eu vou, cuidar de quem eu amo. E foi assim que ela fez. E tô recebendo também, gente, a Thaís. A Thaís, além de ser mãe atípica, ela é mãe solo. E ela vai contar tudo pra gente, exatamente. Porque o nosso programa é muito mais do que o Além do Espelho, não é? Então, meninas, muito bem-vindas. Obrigada. Tô super feliz aqui de estar recebendo vocês. E vamos começar, né? Vamos começar sabendo como que foi para vocês, né? Vou começar primeiro com você, Andressa. Quero saber, assim, para você me contar como que foi para você ouvir do médico. Foi tenso. O médico disse para você, não tem jeito. É verdade. Se não vai passar de hoje. Foi dessa forma? Foi dessa forma. Ela teve um problema de saúde, né? Ela teve um AVC. Ela teve um AVC, ela tinha 23 anos. 23 anos. E, gente, vocês não vão acreditar. Ela teve um AVC porque ela tomava um anticoncepcional e ela estava fazendo exames para colocar o DIU, que também né, é para evitar, né? É um exame. Então, como que foi? Vocês estavam fazendo os exames? Aí ela teve uma dor de cabeça muito forte, né? E não falou que ela ia ficar menstruada, aquela coisa toda. E aí ela estava normal, tomou remédio. E ela teve uma convulsão. Aí nessa convulsão, que a gente levou ela para o hospital, e aí ela teve uma trombose cerebral. Porque ela tem ovário policístico, então ela precisava tomar o remédio para evitar de dar endometriose. E aí ela fez a trombose cerebral em fevereiro de 2021, e depois em abril ela precisou fazer um procedimento cirúrgico, e foi aonde ela fez o AVC. E aí foi aonde... No mesmo ano, né? Tudo em 2021, em meio à pandemia. Ainda tinha pandemia para ajudar o processo todo, né? Então, você ouviu isso, mas olhou para sua filha e falou que não aceito. Que eu não aceitava o diagnóstico de morte dela. Não aceitou. Aí ele falou que se ela não viesse a óbito, que ela vegetaria pro resto da vida. Eu falei, eu também não aceito que ela vai vegetar pro resto da vida. Eu decreto vida para ela, que ela vai sobreviver e vai seguir a caminhada dela. Ai, gente, tá aí, né? Foram 43 dias de hospital. 43. Mas
estamos aí. E você, Thaís? Você que é pedagoga, né? Você que já tem esse contato com um monte de criança. Sim. E recebeu esse diagnóstico de autismo para o seu filho. Aí você me explicou, né, que o autismo dele é... Nível 2 de suporte. Nível 2 de suporte, tá. Então, quando tem o nível 2 de suporte é que não fala. Isso. É isso? Isso. Automaticamente, quando a criança autista não fala, ela é não verbal, ela já está no quadro de nível 2 de suporte. E aí ela já precisa, porque exatamente, ela não é uma criança dependente, né? É independente. Então ela precisa de um apoio maior. Como eu relatei, o Davi não fala, então ele precisa de um suporte e um apoio maior. Por essa questão da fala dele, que muitas vezes ele não é compreendido porque ele não tem essa fala. E para você, quando você recebeu esse diagnóstico, você entendeu muita coisa, né? Como profissional. Sim. Né? Porque quantas mães que estavam ali pedindo socorro e você não entendia, às vezes, né? Mas agora com esse outro olhar, né? Com essa sensibilidade que você teve, né? E tem ainda, né? Sim. Só entende uma mãe atípica quem é mãe atípica, né? Então, até então, eu via a realidade dos alunos na escola que eu trabalhava ou durante a minha profissão, né? Por onde eu passei. Sim. Mas aí veio o diagnóstico do meu filho e aí parece que zera tudo e você começa a ver a vida de outra forma, você consegue entender melhor as mães que também têm um filho com deficiência, independente se é autista ou não. Sim. A gente hoje tem diversas outras deficiências, né? Então a gente consegue entender o lado dessas mães porque também se tornou a minha realidade. Quando eu recebi o diagnóstico da Vi, eu chorei bastante, assim, eu vi aquilo e eu chorei muito. Eu lembro que a minha mãe me perguntou, por que você está chorando? Porque você queria o diagnóstico, né? Porque até então você quer saber o que o seu filho tem. Para entender, até para você poder cuidar dele. Sim, direcionar, porque hoje sem um diagnóstico você não tem muito para onde correr, né? Hoje é tudo pautado em cima de um laudo, de um diagnóstico. Sim. E aí eu falei com ela, mãe, eu não estou chorando pelo meu filho, mas eu estou chorando pela sociedade que ele vai encontrar. Sim. Que é muito preconceituosa, não está preparado, o que o meu filho vai sofrer, o que ele vai passar. Então, isso que trouxe para mim, assim, eu acho que foi mais difícil e é mais difícil até hoje, porque eu não vou viver para sempre, né? Então... Ai, gente, e eu tava ali fora, eu conversei um pouquinho com a Thaís, né? E eu sempre gosto de saber algumas coisinhas antes, e eu perguntei para ela assim, você já sofreu algum preconceito? Ela ficou assim, ela me respondeu assim, todos os dias. Então, assim, imagina uma mãe que chorou quando recebeu o diagnóstico, sim, né? E essa preocupação, né? Como é que vai ser o dia a dia dele, sim, né? Porque ela me relatou que a Van, ele sofria um bullying, enfim. Ele era excluído de algumas coisas, né? Sim. E até essa dificuldade dele não falar, como que ela vai saber? Né? Foi o que a gente conversou, né? Como é que você vai saber o que acontece com ele, né? Isso se você não estiver próximo. Isso é um dos relatos, né? Mas assim, quando eu vou no mercado, por exemplo, todo mundo olha. Ah, sim. Como se fosse, assim, o quê? Uma criança de outro mundo, né? Porque ele se comunica da forma dele. Então, às vezes, ele dá uns gritos, então entendi. Automaticamente todo mundo já fica olhando. Ou aquela fala de qual é o probleminha que ele tem. Eu sempre falo que ele não tem nenhum problema. O problema todos nós temos, né? Ele tem uma deficiência e isso não resume ele como pessoa. Ele é uma criança, né? Então, hoje as pessoas ainda olham com estranheza ou falam alguma coisa por ignorância mesmo, não se aprofundam, não querem saber. Então, eu tento conscientizar de alguma forma, tento explicar, olha, ele está dando esse grito, não é porque ele está gritando porque ele quer, né? Ou quando tem uma crise, por exemplo, que acontece bastante. E você acha que, desde que você recebeu esse diagnóstico até hoje, você acha que a sociedade está um pouquinho mais esclarecida? Ou ainda não? Ainda precisamos avançar bastante, precisamos. Em passos lentos, sim, mas estamos avançando. Até porque o número de diagnóstico de autismo está aumentando bastante, então acaba que... Eu sempre falo para não esperar o autismo chegar na sua casa.
já vai se informando, já vai lendo, já vai se conscientizando. Porque quando chega é muito mais difícil, né, de você lidar. Então, eu vejo que a gente está caminhando ainda em passos lentos ainda. Você falou uma coisa muito importante, né? E eu até ia te fazer essa pergunta. Você tem, assim, como você explicar para uma mãe que está assistindo, qual foi o primeiro sintoma que você falou assim, que você olhou e você falou assim, ele tem autismo, eu vou buscar saber, né? O pediatra mesmo, vou conversar com ele. Na verdade, eu não tive essa percepção, já foi bem sinalizado quando ele tinha uns 6 meses de vida, porque ele não correspondia a algumas coisas dentro do marco de desenvolvimento. Por exemplo, ele ainda não sentava, ele não ficava firme. Então, a pediatra sinalizou, vamos levar no neuro para ver por que ele ainda não está correspondendo. Só que ainda assim, a gente está falando o quê? Eu tive o diagnóstico dele há 4 anos atrás e ainda não tinha... Hoje a gente tem muito médico especializado. Sim. Hoje se fala muito sobre autismo. Na época não se falava. Então, ninguém sabia ainda o que era. Então, eu ficava indo para lá e para cá. Vai no neurologista, ele começou a fazer muitas terapias. Eu vou pedir para a produção para colocar uma foto dele, para a gente poder ver o lindo Davi. Lá o Davi, que lindo vocês, parabéns. E me fala um pouquinho, você que é mãe solo, que é uma parte que eu imagino que para você também é sensível de falar, mas eu tenho certeza que você fortalece muitas mulheres e é exemplo, inclusive para mim, né, que estou aqui escutando a sua história, né? Como que é? Você assim, vou vestir a minha camisa e... Não é fácil. É porque você ter que lidar com todas as demandas sozinho não é fácil. Sim. Mas isso também não te derruba, né? Não é o fim do mundo. Eu digo que não é o fim do mundo. É cansativo, porque às vezes você tem que lidar com uma demanda sozinha, né? Mas por si só, o Davi é uma criança também que depois que nasceu me ensinou muita coisa. Então, hoje ele me ensina a ver a vida de uma forma diferente. Então, ao invés de eu reclamar, eu falo, poxa, eu deveria agradecer, graças a Deus, com saúde. Lindo, né? Emocionante. Né? Então, eu não vou falar, é fácil, é legal. Não é nada disso, não tem nada de fácil. Mas também reclamar não é uma opção, né? Então, a gente faz do jeito que pode. Eu tinha essa coisa de me culpar e de querer dar conta de tudo o tempo todo. O que não é bom emocionalmente falando, então eu vou no ritmo conforme dá. Eu posso fazer dessa forma, vamos fazer. Eu posso fazer assim, eu vou fazer. E conforme ele vai avançando, né, porque ele vai crescendo, ele já tem alguns ganhos. Então vai tornando tudo mais fácil. E você, Andresa, me conta como que foi para você perceber que a Luísa poderia também ser excluída da sociedade. Assim, ela com o AVC ficou com algumas sequelas, né? Teve a sequela. E como que foi para você, como mãe? É muito difícil a gente ver um filho... Porque, assim, é o que eu falo, né? Sempre eu brinco com a Thaís. Eu não era uma mãe atípica, eu me tornei uma mãe atípica. Diferente, né? Diferente, porque a Luísa, né, vinha ali, estudava, estava terminando a faculdade, e de uma hora para outra você vê tudo mudar. Tudo muda. E você aprender a lidar com a deficiência não é fácil, não é. Porque ela não andava, ela não falava, ela não mexia o braço. E assim, e todo dia é um dia diferente. Também teve um preconceito? Teve. Algumas pessoas se afastam. Sim. Porque, vamos supor assim, a Luísa, se ela tiver que fazer alguma coisa, você tem que ajudar. Porque ela não consegue, ela não tem o movimento do braço direito. Que então, foi o lado que foi afetado? Foi o lado que foi... Ela teve o AVC do lado esquerdo e paralisa o direito. É o contrário. Isso. Então, assim, ela não tem esse movimento. Então, vou sair, vou fazer alguma coisa com a Luísa. Vou lanchar com a Luísa. Você tem que ajudar a Luísa a comer. Você tem que cortar uma carne para a Luísa. Entendi. Ninguém quer ter trabalho, né? Então, assim, as pessoas falarem para mim como que eu consigo sorrir. E eu agradeço, porque minha filha está viva.
entendeu? Ela tem as limitações dela, sim, tem, como todos nós. Todo mundo tem limitação, só que ela teve uma deficiência. E eu falo, a Luísa não é deficiente, a Luísa está deficiente, entendeu? E assim, tem o preconceito, tem as pessoas que se afastam, a gente sofre e a gente percebe nela. Isso que eu ia te falar, né? Porque, assim, é diferente, né? O seu caso da Thaís, né? Ele não fala, então ele não consegue passar para ela, né, um sentimento que tá ali. Mas o da Luísa é diferente, né? Uma amiga que se afastou, alguém que olha diferente. E ela fala isso com você? Ou ela guarda para ela para não te entristecer? O que aconteceu? Só uma vez teve um episódio que teve uma situação que não comunicaram a ela, não falaram com ela, e ela descobriu o que teve, e a gente almoçando, do nada ela começou a chorar. Eu falei, o que você está chorando? E ela, do jeitinho dela falando, ela, nada, mãe. Eu falei, o que foi, Luísa? Aí ela me contou. E eu tenho que ser forte, né? Não, Luísa, tá tudo bem, minha filha, não era para você ter ido. E aí a gente tenta contornar aquela situação. E a hora que você tira essa capa de supermãe? É difícil. Aí eu entro pro chuveiro e é a hora que eu viro, né, a chorona. Ai, gente, porque vocês, assim, né? Essa força que vocês buscam para fortalecer o amor que vocês têm, né, pelo filho, é indescritível, assim, né? É uma situação, assim, que mexe realmente. Só quem é mãe. Só mãe. Eu que não sou mãe atípica, tenho essa sensibilidade, né? E tenho a sensibilidade, tenho muita empatia. Claro. E assim, vocês contando, eu fico assim, gente, como que eu vou mudar nessa situação, né? Assim, você já era uma guerreira, né? Você que cuida, né, da sua família, você que tem uma família linda. Então, assim, você passar por isso e você todo dia você tem que fortalecer a Luísa. Todo dia. Todo dia, né? Todo dia. Então, ela é uma mulher, né? Que você precisa levantar a autoestima dela, mas e a sua? Aí foi onde vocês se encontraram. Mas antes disso, vou pedir para a produção para colocar uma fotinha para a gente ver a Luísa. Para quem não conhece, aí foi a Luísa no hospital, não é isso? Foi a primeira vez que a fisioterapeuta colocou ela em pé. Porque ela sorriu, ó. E ela não andava, né? Eu tenho o laudo dela de força 0 na perna. Caramba. Que ela não ia mais andar. Aí teve uma fisioterapeuta. Que foi onde o médico falou para você que ela não tem jeito. Não tem jeito. Eu falei, e claro ali, que né? tem jeito. Tem jeito, ó. Aí a fisioterapeuta começou a trabalhar com ela dentro do próprio hospital, todos os dias. E começou. E aí um dia que a gente colocou ela de pé, eu falei, peraí que eu preciso registrar esse momento. Mas ela só ficava de pé, mas ela não andava. Ela foi para casa em cadeira de roda. Entendi. E ali tá ela, ó. Que linda, Luísa. Muito obrigada também de vocês mostrarem, né, a foto aí das riquezas de vocês, né? Porque se vocês estão aqui hoje contando essa história por causa deles, né? E vamos lá. Aí agora vocês se encontraram. Se encontraram não, né? Você foi intimada. Eu conheci a Thaís porque ela era professora do meu filho, do Guilherme, né? Que é o mais novo. Que é o mais novo, tem 15 anos. Mais novo, né? Meu caçula, meu caçulinha. E a Thaís era professora do Guilherme. Depois virou coordenadora, eu conheci a história da Thaís, a Thaís conheceu a minha e a gente se aproximou muito. Você já conheceu ela como mãe atípica? Sim. Foi assim? Sim. Aí quando você conheceu, você falou assim, vou unir pra gente ficar mais forte. Foi assim. Aí você pensou em criar um projeto para mães atípicas. Gente, essa mulher é incrível. Vou contar para vocês um pouquinho que eu sei, mas ela vai contar tudo. Não é assim, Thaís? Gente, ela criou o Entre Nós. E eu tive que perguntar se esse nome veio do coração. E como que foi, Thaís? Bom, na verdade, a ideia... Eu já tinha essa ideia um pouco rascunhada. Eu queria muito fazer esse projeto.
Só que eu Depois tinha que medo, descobriu. isso. Tá. Só que eu tinha medo de como que ia ser, como que eu ia fazer, porque na verdade você fez uma pergunta lá pra Andresa, a gente conversando lá fora, e você falou assim: que horas que você tira tempo pra cuidar de você? Aham. E a gente não tira tempo pra cuidar da gente. Quando na verdade nós somos as primeiras pessoas que devem ser cuidadas Precisa, para poder cuidar do outro, Aham. porque é uma demanda muito exaustiva, é muito cansativa e a gente se deixa para depois. E isso, emocionalmente falando, que vai para o físico, isso não é saudável, não é bacana. Então mexe muito com a nossa autoestima, a gente não tem autocuidado algum, né? E eu vi que aquilo que faltava para mim, eu pensei, não falta só para mim, falta para todas as mães atípicas. Depois eu conheci a história da Andresa, ela sabia da minha história e depois ela apresentou a história dela. Eu me sensibilizo muito com a história dela, eu me emociono muito quando ela conta a história dela, porque é diferente. As nossas histórias são diferentes, né? Então, e quando eu paro para conversar com outras mães atípicas, a conversa é igual. Eu tô cansada, eu não consigo cuidar de mim. O maior número aí, né, de mães atípicas a gente tem de depressão, histórico de depressão, ansiedade. Agora a gente já encaminha para um burnout materno. O burnout, ele é trabalho, é relacionado ao trabalho. Ao trabalho, Mas estudos já comprovam, dizem que a maternidade atípica é como se fosse um trabalho. Porque você demanda ali tempo integral. E só que você não tem férias, 13º, e nada você disso, não né? desliga, né? Não desliga, você fica ali. Porque o trabalho, você sai do trabalho, você vai para casa, Você vai almoçar, você vai tomar um café. Não, você não tem esse momento de sair do trabalho, desliguei e vou para casa. Não, você vive aquilo. Então, parando para pensar, eu falei, poxa, essas mães precisam de cuidado. E a gente tem hoje uma rede muito grande para os nossos filhos. Ah, que lindo! Apesar de ser difícil esse acesso de terapia para os filhos, mas a gente tem ainda assim uma rede que olhe para os filhos, mas a gente não tem quem olhe para nós, mães atípicas. E aí eu falei, eu vou colocar o meu projeto para funcionar, porque eu vejo que aquilo que falta em mim também falta em outras mães. Sim, era um projeto que estava no seu coração, porque você tinha também essa necessidade, né? E você foi juntando as pessoas que você conhecia, né, para poder uma fortalecer a outra. E assim, você percebeu em você, né? Sim. Sendo mãe solo, né? Que isso é uma coisa também que pesa, né? Você está falando sobre tá exausta, você está falando sobre uma carga que quando a gente divide, né? Quando a gente tem uma rede de apoio. Você tem a sua rede de apoio, né? Que os seus pais são parceiros, né? Você também tem a sua família. Tem meu marido, mas quando ela fala mãe... É mãe. É mãe. E quando ele te olha, é pra você, né? Mãe é mãe. Não substitui, né? Sim. Ele tá muito bem com a minha mãe, que é avó, mas tem hora que ele sente a minha falta. Tem hora que, por exemplo, ele tá com a minha mãe agora, mas ele tá me esperando para poder dormir. Então, mãe é mãe. Não tem jeito, né? Então, mas às vezes a gente queria dar uma folguinha. Vai pra vovó, fica com a vovó pra gente descansar. Mas não, porque é a mãe. Então, isso também se torna exaustivo, porque a gente não tem um respiro, vamos dizer assim. Né? E eu fiz a pergunta para ela, e a hora que você tira essa capa? Como é que é? Você consegue tirar a capa? Eu sou muito sensível, né? Assim, então, às vezes, eu choro bastante. Normal. É normal, no banho, né? Eu choro bastante. Mas a gente chora e depois a gente tá nova de novo, a gente começa de novo. Eu acho que é o choro para poder aliviar um pouco, botar para fora. Porque a gente tem as nossas preocupações. Eu acredito que a preocupação da Andresa é igual a minha. Meu Deus, quando eu não estiver mais aqui, ou como vai ser? Né? Hoje eu penso no Davi e falo, meu Deus, como é que vai ser o Davi quando ele estiver maior, né, já adulto? Como é que vai ser? Acho que a gente sofre antecipadamente. Mas essa questão de ser excluído ou de... eu tenho expectativa enquanto mãe, né? Então, quando é alguma festividade, Dia das Mães, por exemplo, eu não participo, porque o Davi não canta, o Davi não participa. Mas é uma expectativa que eu tenho, né? E que é frustrada, né? Eu gostaria de levar o Davi para sair, ele não gosta muito de sair. Então, isso acaba me frustrando. Então, às vezes eu tento não colocar sobre ele as minhas expectativas. Eu tento respeitar o tempo do Davi
Então você se controla o tempo todo. O tempo também, todo, né? porque eu falo que eu escolho as guerras que eu vou lutar, né? Então eu vejo que assim, Davi não gosta de sair, tudo bem, não vamos sair. Eu gostaria muito, mas não é que ele vai corresponder àquilo que eu quero. Então eu vou aprendendo, né? Conforme vai passando, eu vou aprendendo e tento lidar melhor com as minhas frustrações, né? Eu gostaria muito que ele passasse o final de semana em algum lugar, por exemplo, comigo, mas ele tem a questão da rigidez cognitiva, então ele não dorme fora de casa, não. Para sair, ele não fica muito tempo fora de casa, ele não vai ao shopping, por exemplo, porque ele não gosta de lugar fechado. Então, às vezes, num domingo, final de semana, eu queria tanto sair com o Davi, e eu sei que vai ser frustrado se eu tentar ir, porque ele não vai ficar, ele não quer brincar, então ter que lidar com as frustrações, às vezes, eu acho que é o mais difícil para mim. De ter uma expectativa ou for convidado para uma festinha de aniversário e ele não querer ficar na festa, ele entrar em crise, por exemplo. Então, isso para mim, acho que é mais difícil. Aí nessa hora não tem capa, não. Não tem. Mas tem uma Mulher Maravilha aí. A gente tenta. Que isso, Mulher Maravilha, gente. Nossa, mãe, vocês são maravilhosas, incríveis. Vocês, assim, são... realmente instrumentos, né, para fortalecer, né, essa criança, esse filho, essa filha. E quando você olhou para Luísa e você falou assim, filha, eu vou fazer tudo por você. E ela, né, olhou, te respondeu, porque isso foi lá no hospital, né, quando você ainda estava lá, que você ficou feliz quando ela ficou em pé, mesmo com, né, com laudo zero força, né, na perna. E você falou assim, filha, eu não vou aceitar. Você falou assim, eu vou porque eu acredito em Deus, né? Eu tenho fé. Você falou isso para mim, né? Que você não, em momento algum, você desistiu. Não, nunca aceitei. É porque eu falo, a gente ou aceita aquilo que o médico quer, ou a gente luta. É o que eu falo. A fé, eu nunca perdi a minha fé. Eu sempre falei, a Luísa vai sobreviver. A Luísa não vai morrer. Porque a Luísa tem propósito na vida dela. Então, por que Deus... Se Deus me deu e me prometeu o que ia fazer, por que Ele vai me tirar agora? Então, eu nunca aceitei aquela palavra. E eu sempre, assim... E as pessoas viam, não, Andresa, não tem jeito. Ouvia de pessoas que, Andresa, deixa ela ir, ela tá muito, não tem o que fazer. Eu falei, não vou deixar. A Luísa vai sobreviver. E ela vai ficar bem. Então, assim, eu sempre acreditei que a Luísa ia ficar bem. Sempre. Os 43 dias de hospital, eu nunca deixei... As meninas da enfermagem brincavam comigo, assim, Andresa, eu nunca vi tu derramar uma lágrima perto da Luísa. Eu ia lá embaixo, lanchava, e eu voltava com a cara inchada, mas perto dela. Uhum. Eu não chorava. Porque eu não queria passar para ela o que eu via. Uhum. Via e escutava. E escutava. Porque quando você escuta, né, o tempo todo, todos os dias. O tempo inteiro. É médico toda hora falando, é exame toda hora. E os exames mostravam uma coisa que não condizia com o que ela estava ali, entendeu? Uhum. E eu não aceitava. Eu falava, não, ela não vai. E eu ficava para ela, Luísa, você vai conseguir, você tem que tentar. E ela não falava, né? Nada. E ela foi falar quantos dias depois? Assim, você lembra? Assim, a fono ia no quarto dela fazer fono, ela mostrava o alfabeto, ela não conhecia as letras, as cores, porque a parte cognitiva dela foi muito afetada, entendeu? Ela só falava mãe e Deus, mãe e Deus. E cantava. Cantava, que era uma maravilha. Não faltava uma palavra, mas falar ela não conseguia. E hoje ela fala cantando? Não, ela tem a dificuldade ainda de falar. Porque ela canta, né? Ela já vi os ela é do louvor. dela. Ela é do louvor. E quando ela canta louvor, não falta uma palavra. Gente. Sai assim, perfeito. Não falta uma vírgula, uma palavra, mas ponto, então... nada. E nem precisa, né? Exatamente. Nem aí precisa, só na hora dela né? conversar mesmo, dela, né, assim, a gente está conversando, faltam as palavras, a parte dela... Ela não consegue se expressar. Ela tem que montar, né? Ela tem que montar. Ela para, ela vai pensa falar. E faltam palavras, faltam verbos, essas coisas, né? E a Luísa, ela
se adaptou bem a essa nova vida? Então, no começo foi muito difícil. Sim, eu imagino. Ela teve uma depressão muito forte, mas hoje ela se aceita, entendeu? Hoje ela vive dentro das limitações dela, mas ela é uma menina, assim... Uma menina, né? Uma mulher. É uma menina, gente. Que aceita a condição de vida dela hoje, entendeu? Tem dias que ela fica meio triste. Sim. Tem. E ela fala com você? Ah, mãe, ela, hoje eu não tô às bem. vezes ela fala, mas ela conversa mais com ela, porque a gente tem a psicóloga que vai lá em casa. Né? Então ela se abre mais, mas ela fala. Ah, mãe, hoje eu não tô legal, quero ficar quietinha. Tá bom, então fica. A gente também tem esse nosso momento, né? A gente tem o nosso dia que a gente tá mais ou menos. A gente tem o dia que a gente não tá afim de conversar muito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? É Se isso aí. hoje ela quer ficar quietinha no cantinho dela, se hoje ela não tá querendo ir conversar, né? Vamos deixar também, né? No começo foi muito difícil, mas hoje ela já... foi muito difícil porque você queria, assim... você estava cuidando de tudo e a carga também, né? Assim, você estava sobrecarregada, né? Foi onde vocês tiveram onde a Thaís, né, teve essa sensibilidade de falar assim, não, vamos cuidar de uma mãe que precisa de cuidado. Eu ainda falo, ainda brinco, né? Quem cuida precisa ser cuidado. Sim, cuidar de quem cuida, né? Exatamente. Porque quem cuida não é cuidado, quem cuida tá ali para cuidar, entendeu? E tem hora assim, né, que a gente joga o problema, vou jogar para cá, depois eu resolvo. Vai empurrando, vai, chega ali, vou dar um depois eu jeitinho, faço. dando, né? A gente vai dando um jeitinho. Sempre. Ai, gente, que maravilhosos, né? Incríveis. E quando você escolheu, né, esse Entre Nós, você ele ainda está em formação, ele ainda está, assim, você ainda está estruturando, né? Sim. Mas o teu propósito, a tua realização pessoal já está feita. É verdade. Né? Gente, nosso assunto está muito bom, mas a gente vai ter que dar uma paradinha para a gente beber uma água, porque a gente está falando muito, né? Então você continua aí, que já já a gente volta. No time mais completo da região serrana. Anuncie no Grupo Giro de Comunicação. Sua empresa, produto ou serviço com preço que cabe no seu bolso. Não perca! Localizado no berço de Petrópolis, o Hospital Clínico de Correias HCC vem se tornando a cada dia referência em atendimento para a comunidade local. Composto por uma equipe altamente qualificada, o hospital conta com uma frota de 7 veículos e mais de 250 colaboradores para atender prontamente a demanda da região, disponibilizando ambulatório, internação, UTI, exames de imagens, laboratório, centro cirúrgico, fisioterapia, além de uma ala de hotelaria com valor acessível para pacientes especiais. As dependências permitem, com segurança, um atendimento de mais de 600 pessoas e 40 internações por mês, tendo como referências os setores de UTI, SUS e Unimed, e de convênios com as principais marcas do mercado. Nossa filosofia, mantida até hoje, é ter para com os funcionários uma relação de amizade e respeito. E com os pacientes, humanidade, carinho, acolhimento e o principal, compromisso com a vida. Essa é a nossa meta. Hospital Clínico Correias, desde 1930, cuidando da saúde de Petrópolis. Descubra o sabor da roça no restaurante Casa de Vó. Um espaço rústico, aconchegante e rodeado pela natureza. Perfeito para aquele almoço em família. Buffet no fogão a lenha com mais de 30 opções. Fundi irresistível e pizzas artesanais direto do forno a lenha. Venha viver essa experiência única no Secretário, em Petrópolis.
Estamos na estrada de Fagundes 10.490, a 20 metros da Dona Nica. Reserve pelo WhatsApp 24 998 27 74 94. Casa de Vó, o gostinho da roça te espera. São muitos os benefícios do Plano Vital Ligeiro. Descontos especiais em vários locais e muito mais. Venha nos conhecer e se surpreenda. Plano Vital Ligeiro, cuidando de você em vida. Olá, garotada! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou o Palhaço Leleco. Eu sou a mascote Gabi. E eu sou a Mili. Aqui está o nosso Lelegato. E eu quero convidar todos vocês para assistir o programa do Leleco. Sabe aonde? Na Giro TV News. Canal 13, Petrópolis, Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Compromisso, hein? Estou esperando vocês aqui na Giro TV News. Até lá, tchau! Gente, já tô de volta e meu coração tá como, ó? Programa 30, número 30, exatamente. Você que tá aí comigo, só tenho que te agradecer. Se você tá chegando agora, a gente tá começando Além do Espelho, exatamente, com mulheres atípicas, gente. Elas são encantadoras e elas estão aqui, ó, falando comigo de tanto fortalecimento, de tanta sensibilidade. Exatamente. E por que não, você que está aí, ser mais empático? Exatamente. Olhar essa mãe de outra forma. Sabe por quê? Ela não tira a capa para descansar, não. Elas, ó, vira o cabelo para um lado, vira para o outro e vai. Não é assim? A gente deu uma paradinha para o intervalo quando a Thaís ela ia me falar sobre o projeto dela, Entre Nós. Esse projeto, Thaís, que veio do seu coração, por uma necessidade, né? Sim. Porque foi quando você recebeu esse diagnóstico. E você já tinha algumas pessoas que você conhecia que também eram mães atípicas. Sim. Aí você pensou assim, eu vou criar esse projeto para eu fortalecer elas, para elas terem cuidados, para a gente poder uma entender a outra, porque assim, cada uma com a sua situação, mas todas com o mesmo relato. Sim. Né? Como é que foi assim? Vocês se encontraram? Vocês duas foi no colégio. Sim. E as outras mães? Como é que foi? No grupo, eu falo que é minha equipe, né? São 7 mães. Sim. Só tem eu, a Andresa e a Karina, mãe atípica. As outras 4 são mães, as outras 3, né? Mas não são atípicas. Sim. Eu falo com elas que eu quero equilibrar um pouquinho, porque legal. Nós, enquanto mães atípicas, a gente já tem muita demanda e tem uma hora que a gente realmente, emocionalmente, a gente não tá tão legal, então a gente precisa de outros que levantam a gente. Isso. E a minha preocupação maior é com elas enquanto equipe também. Então eu sempre falo, gente, a gente precisa, primeiro eu fortaleço a equipe e depois a gente fortalece as outras mães. Você fortalece a equipe. Isso, a gente vai se fortalecendo, a gente tem a nossa troca. A gente tem a nossa troca, a gente conversa bastante também. Então, as meninas, né, as outras que são mães, mas não são mães atípicas, elas também ficam impactadas de alguma forma, porque elas veem outra realidade. Sim. Porque uma coisa é você ser mãe, outra coisa é você ser mãe atípica. Então, a gente se fortalece e a gente fortalece as outras mães também. E você se incomoda quando fala assim, pra você, né? Você é mãe atípica? Não me incomodo. Não. E você? Também não. Não? É de boa, sim? Tranquilo. E vocês preferem dessa forma antes de virar e ter um julgamento? Sim, eu mesmo já falo que eu sou mãe atípica. Sim. E aí já entendem, né? A condição. Então já entende que o meu filho não é uma criança típica. Então já de cara
eu já digo que eu sou mãe atípica. O Davi, ele não tem, assim, é perceptível. Se ele chegar aqui, por exemplo, você vai perceber que tem uma deficiência, que tem algo, né? Então, o autismo, a gente costuma dizer que não tem cara, exatamente por isso, porque sempre tem a expressão, nossa, nem parece. Ah, sim, entendi. Né? Nossa, não tem cara, não parece. Isso também soa ofensivo para a família atípica. Entendi. Independente, né? Por exemplo, a Luísa, se a Andresa falar e falar, nossa, nem parece que a Luísa é deficiente. Isso pra gente é uma forma agressiva. Isso a gente não, eu pelo menos me sinto mais incomodada quando alguém fala, nossa, nem parece, ou usa algum termo com ele pejorativo, que às vezes é pejorativo. Né? Pra quê? Não precisa, né? Então, quando eu falo mãe atípica, já pra... Ele escuta bem? Perfeitamente. Quando você fala alguma coisa, ele reage? Sim, entende todos os comandos. Sim. Então, ele não fala com você que ele tá triste ou que ele sofreu bullying. Mas eu sei quando acontece alguma coisa. Mas você sabe, né? Se eu pergunto, por exemplo, o dia dele, e aí, meu filho, como foi na escola? É óbvio que eu falo das frustrações. Eu gostaria muito que ele me contasse, né? Mãe, eu fiz isso. Mas às vezes eu sei quando aconteceu alguma coisa na escola pela expressão dele. Ele é muito expressivo. Então eu falo, Davi, como foi na escola? Então às vezes ele faz uma cara, assim, ele bate palma, então eu sei que o dia foi muito legal. Legal, vocês se comunicam, Isso, ou quando ele sai andando assim, eu já sei que ele aprontou. Então eu já tenho alguns jeitinhos com ele. É fácil de eu, claro, entender ali a forma que ele se comunica, mas ele é estimulado também a falar, né? Por exemplo, água, algumas palavras simples, assim, né? Do dia a dia dele, a gente tenta dar uma funcionalidade ou que ele reproduza de alguma forma. Não é que ele não fala e fica por isso, né? Então, a gente tenta estimular de alguma forma. Sim, e você falou, né, que ele demorou um pouquinho pra andar. E hoje ele te deixa falando sozinho. Sai correndo. Viu como é que a gente não pode reclamar? A Andresa falou da questão do olhar da medicina, né? Então, pelo olhar da medicina também, o Davi não iria andar. Não ia andar. Ele não ia andar. Sério? Ou se andasse muito depois. Poderia ser que agora que ele começou a andar. E aí, com 4 anos, assim, ele começou a andar. Mas, claro, fisioterapia, teve um acompanhamento. Não foi assim, do nada, né? E ele teve que usar botinha? Teve, né? Porque ele também andava fazia ponta de pé, então ele teve que usar. Como desde muito cedo foi sinalizado esse atraso no desenvolvimento, ele sempre fez fisioterapia, o que ajudou muito. Sim. Então, hoje, então, com 8 anos, né? Ele anda, corre, se soltar ele aqui, anda até demais, graças a Deus. Entendi. Mas é porque quando se tem esse tratamento precoce, é muito mais fácil quando a gente começa já cedo do que tardio, porque aí já tem muitos prejuízos, né? Por exemplo, se hoje eu fosse começar com uma fisioterapia, por exemplo, aí sim poderia ser que demorasse mais para ele andar. Mas você teve essa sensibilidade. Sim. Né? Então, mãe, você é incrível. Você não é só uma mãe atípica, você é uma mãe maravilhosa, você é uma mãe atípica, você é uma mãe fortalecedora e você está hoje cuidando de outras mães. Olha que coisa linda. Você, assim, você recebeu essa sementinha, né? E você floresceu. Né? Eu achava que no início para mim ia ser difícil, porque eu sei onde dói nelas, dói em mim também, isso é fato, mas conforme eu estou com elas, conforme eu escuto, de alguma forma aquilo vai me fortalecendo também. E vocês têm, assim, encontros? Como que é? Não, então, nós estamos projetando esses encontros. Sim, se alguma mãe, né, que está assistindo. A gente está em fase ainda elas precisam se inscrever. Elas recebem uma mensagem. Mas podem te mandar mensagem pelo teu Instagram? No Instagram do projeto, tem o WhatsApp do projeto. É uma comunicação direta que tem com a gente. Então, a gente já está bolando muitas coisas legais. Ai, que bacana. Nesse meio tempo, quando a gente começou com a divulgação, apareceram outras pessoas apoiando a causa, querendo ajudar, querendo somar. Mais mães atípicas? Não. Profissionais mesmo, voluntários. Que legal. Querendo ajudar. Sim. Então, a gente já conseguiu aí muitas parcerias. Então, essas mães que vão ser cuidadas vão ser muito bem cuidadas. Isso aí. E também a gente tem que se permitir, né? Sim.
Né? Eu vou pedir para a produção, para ela colocar um videozinho, e eu queria que vocês comentassem, né? Oi, irmã. Você sabe, né, que a nossa relação é muito rara e preciosa. O amor que nós temos um pela outra é muito grande, porque nós somos mais que irmãs, nós somos parceiras da vida. Então, quando a vida te colocou no inesperado, né, foi mãe atípica, não no início da maternidade, mas quando a Lulu tinha 23 anos. Você se tornou uma mulher completamente forte, uma mãe extraordinária, determinada, incrivelmente poderosa e sensível, claro, como todas as mães são. Isso me faz sentir de você muito mais orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser sua irmã, muito orgulho da mãe que você se tornou, muito orgulho da fé que você tem, que você é uma excelente pessoa e quem te conhece a fundo sabe da sua determinação. Então eu tô aqui para te dizer que eu estou sempre com você, vou estar sempre ao teu lado e que eu te amo muito. Te amo na vida e no coração, minha irmã. Um beijo, te amo. Gente, que relato lindo. Queria agradecer a Karine, sua irmã. Foi super amiga, né, parceira, quando eu mandei mensagem. Né, ela foi me mandou esse vídeo, queria me mandar outro. Queria me falar mais. Ela falou que passaria o dia inteiro. Ela falou que passaria o dia inteiro mandando. Realmente, assim, foi uma fofa, uma querida. Obrigada. E, ó, a gente conseguiu passar esse recadinho. Ela não sabia, ela não esperava. Eu tô assim, não fala com ela, não fala com ela. Porque elas são tão amigas que eu falei, daqui a pouco ela vai contar. Ela é minha parceira. Ela e aí, como que é pra você ter ela como amiga e receber essa... Difícil até falar, né? Porque, assim, a gente perdeu a nossa mãe muito cedo, Sim, né? Então, assim, a Karine, a gente ficou muito amiga. E tem meu irmão também. Mas, assim, depois que teve o problema da Luísa, a Karine, ela é tudo, assim, o que eu precisar dela, entendeu? É na hora. E ela me ajuda muito. Então, assim, é parceira mesmo da minha vida. Ela me emocionou, ela sem vergonha. Só para lembrar que eu sou mediadora, tá, gente? Sou mediadora familiar, eu não quero conflito. Não quero conflito com vocês. Não, depois eu te mando esse videozinho para você assistir mais vezes, ela porque... Ela é que eu falo, a gente é uma é o porto seguro da outra, né? E isso é tão legal, né? Porque às vezes a gente pode ser irmão, mas não ter a conexão, né? Sim. E aí vocês mostram, né? Como que você... Né? Igual você falou, né? Às vezes, assim, o que eu peço pra ela, ela tá ali... Se eu precisar que ela vá lá em casa, fique com a Luísa pra mim, é na hora. Isso é mais do que uma rede de apoio, né? Ela é porque você tá confiando nela pra cuidar de... né? Você tá saindo um pouquinho, às vezes, né? Pra deixar com ela. Que maravilhoso. Ai, gente, que legal. E a gente estava falando, né, sobre família, né? Vocês percebem que eles também têm essa sensibilidade? Sim. Né? Sim. Ela recebe esse carinho de toda a família, Sim. né? A Luísa recebe esse amor, né, mais forte hoje. Muito, é o que eu falo. Lá em casa nós somos 4, né? Meu marido, eu, Luísa e Guilherme. E o Guilherme, quando a Luísa teve o problema, o Guilherme tinha 10 anos, de 10 para 11. E assim, eu tinha que me dividir entre o hospital, entre o Guilherme. Sim. E ele foi muito parceiro. Ele mandava videozinho para ela. Que lindo. Ele dava até o remédio, né? Você me contou. Todos os horários do remédio dela, até hoje, se precisar. Ele ajuda, sabe? Cortar uma carne para ela. Puxou até a responsabilidade também para ele, se né? ele fosse o enfermeiro, né? Lá em casa, graças a Deus, assim, a família é
O apoio é grande, é de todo mundo. Meu marido também, né? Todo mundo. Não tem... parceiro de vida também, de vida, né? Eu acho vida. que também isso conta muito, né? Muito. Quando a gente tá independente do que a gente tá passando, a gente tá junto. Tá todo mundo junto ali. Sempre teve. Ai, que legal. Muito legal. Ô, gente, vocês sabem aí, você que já assiste a gente do programa 30 hoje, olha que bacana. Você sabe que eu sou mediadora. E, claro, também sabe que quando eu vou falar de mediação, que é a parte que eu mais amo, eu falo exatamente quando eu faço círculo de vivência. E o círculo de vivência, ele é exatamente o quê? Eu conhecer aquela pessoa de alguma forma. Como que eu conheço ela? Eu uso o meu espelhinho. Esse meu espelhinho aqui, ele é para perguntar para você, Thaís, o que você é além do espelho? Nossa, eu vou chorar, hein? Quer chorar para qual câmera? Eu posso escolher aqui. Para dizer o que eu vejo, se me vejo no espelho, é isso? O que você é além do espelho? Ai... Pode falar. Eu sou forte. Eu sou corajosa. Eu me acho muito corajosa, né? Eu me acho muito... eu não gosto muito do termo guerreira, porque o guerreira vem com muitas cargas, né? Então, hoje eu não gostaria de ser tão guerreira quanto eu sou. Mas eu acho que eu me sinto muito forte. Acho que isso me resume como pessoa. Eu sou muito forte. Ah, que linda! Ai, que maravilhosa. Ai, meu Deus. E você, Andressa? O que você acaba além do espelho? Parece que vira clichê, né? Mas a gente é forte, entendeu? A gente é corajosa, porque todos os dias a gente levanta, entendeu? E você levantar e olhar a tua família ali, olhar a Luísa, que ela tá viva, ela tá bem. E isso encoraja a gente de uma forma, entendeu? Então eu me sinto muito forte e feliz de viver isso. Porque não adianta a gente reclamar, né? Então reclamar não é opção. Não. É levantar, ser forte, encarar e ser feliz. Ai, que maravilhosas! E eu quero saber mais uma coisa. Thaís, o que você falaria para uma Thaís de 20 anos atrás? Nossa. Eu falaria que... Eu falaria que eu ia passar por muitas coisas, mas essas coisas não iam ser o fim do mundo, sabe? Hoje, apesar de... Parece que a vida virou assim, mas eu me prefiro nessa versão mais madura, esse senso de responsabilidade. E o Davi, ele me faz enxergar a vida de uma outra forma, no simples, né? Então, ver que eu posso ser feliz no simples, isso me deixa muito grata todo dia, né? Então, é não olhar o bem material, mas é olhar e agradecer por eu estar com saúde. Então, se eu pudesse, assim, me dar esse conselho, né? E ver que hoje, apesar de tudo ter mudado, e às vezes a gente acha que é o fim do mundo, e não é o fim do mundo. A gente aprende, a gente se torna melhor. E eu prefiro essa minha versão Thaís hoje do que a minha versão passada. Eu não conhecia a Thaís de 20 anos atrás, mas eu adoro essa Thaís. E você? O que você falaria para aquela há 20 anos atrás? É difícil, né? É muito difícil. Porque se a gente soubesse o que seria 20 anos depois, quando a gente tem 20 anos antes, eu acho que tudo seria mais fácil. Eu acho que hoje eu sou mais madura, hoje eu encaro a vida de uma outra forma. A gente aprende todos os dias. Eu ia falar para a Andresa, minha filha, tem tanto que aprender. Respira, sabe? Respira, porque tu vai precisar respirar muito,
Mas assim, é isso, é a gente se reinventar todos os dias, a gente se aceitar todos os dias e a gente saber que a vida não é simplesmente passar por aqui. É saber que a gente tem que aprender, que a gente tem a ensinar, mas que todo dia é um dia e cada dia é diferente. Isso a Andresa de 20 anos atrás não sabia. A Andresa só queria, só ia. Hoje não, hoje a Andresa para, respira, fala, vai, calma e vamos seguindo, porque não para. Eu vou pedir para vocês, né? A gente já está indo para um finalzinho de programa, mas eu queria, Thaís, que você deixasse um recado para uma mãe que está assistindo, para uma mãe atípica, para uma mãe solo. Você foi assim tão encantadora, você falou coisas assim tão fortes, né? Você não é só guerreira, né? Você ganhou a guerra, né? Então o que você fala para essa mãe que está assistindo, para essa mãe solo, para essa mãe que atípica ou não? Eu sei que a maternidade atípica ela traz muitos desafios e cabe a nós decidir de que forma nós vamos encarar tudo isso. E eu aconselho que você viva da melhor forma possível, no simples, como eu disse aqui agora, que nem tudo é o fim do mundo. Agradeça, hoje eu não sei a condição que você está, mas agradeça pelas pequenas conquistas do seu filho, por você estar com saúde, respirar fundo e agradecer todos os dias, porque se você parar para pensar, você tem muito mais para agradecer do que reclamar. Isso não é um papo clichê ou um papo para ser, ai meu Deus, ela é super positiva. Não, é porque em tudo dá graça. Então, hoje a gente precisa realmente parar e ver que em tudo a gente tem sido sustentado. Então, colocar um sorriso, chorar quando for preciso, mas é assim que a gente vence. Ai, muito, adorei! E você, Andresa, o que você fala para uma mãe que está assistindo, para uma mãe assim que precisa olhar a vida com outro ângulo? Qual o recado que você deixa? É o que eu sempre falo, né? A gente, quando passa por certas situações, a gente aprende a dar mais valor às coisas, entendeu? Então, pequenas coisas, pequenos gestos valem muito. Então, às vezes às vezes eu vejo a mãe reclama, porque, gente, teu filho está saudável, você tem um filho lindo, para que vai ficar reclamando? Então, assim, hoje eu olho para a minha situação hoje, eu dou graças a Deus, porque a Luísa está ali, entendeu? E a gente nunca pode perder a esperança e a fé. Por mais que você tenha um diagnóstico, uma palavra negativa, porque hoje eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. Você recebe se você quiser. Se você quiser. Exatamente. Então é o que eu falo, a palavra ela tá ali, lançada. Você só pega para você se você quiser. Você recebe se quiser. E a forma que quiser, entendeu? Então hoje assim eu falo, não aceitem qualquer coisa para tua casa. Não aceita qualquer coisa para tua família, para o teu filho, entendeu? Aceita aquilo que é para ser com ele, com teu filho, entendeu? Então assim, hoje eu agradeço muito, muito da minha família tá ali, da Luísa tá com a gente, entendeu? E aceitar as coisas do jeito que elas têm que ser. Porque não adianta a gente brigar e lutar contra aquilo. Não vai voltar. Já está ali. Então eu vou ficar murmurando, reclamando, sofrendo para quê? Então vamos ser felizes com o que a gente tem, com o que está ali. Porque a gente atrai, né, o que a gente fala. Né? Então, assim, eu vou conseguir, eu tenho fé, né? Eu sou capaz, eu vou até onde eu posso, né? Então, desistir. Não desista nunca, nunca. Até porque eu tenho uma mãe ali do meu lado que me levanta, que me fortalece. A gente dá a mão e vamos juntos. Desistir não é a palavra. Se uma cair, outra puxa, levanta. É isso aí. Eu sempre falo, né, que eu sou aquela mulher que ajeita a coroa de outra mulher, né? Assim, né? Porque é bom a gente cuidar de outra pessoa, né? Sim. Ai, gente, que programa maravilhoso. Eu que agradeço a vocês, que vocês foram, assim, fantásticas,
Que fala linda de cada uma. Vocês, assim, foram fortalecedoras. Vocês são resilientes, né? Inspirações, né? Vocês, assim, precisavam passar por aqui para eu levar essa mensagem para a mãezinha que está lá assistindo, que às vezes deixa a peteca cair. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. E você que ficou aí com a gente, eu só tenho que te agradecer. Exatamente. O programa número 30 está acabando. E ele está acabando com um gostinho de quero mais, porque semana que vem eu estou aqui com um assunto que você vai gostar. Um grande beijo no seu coração. Que Deus abençoe você e essa família. Um grande beijo para o Grupo Giro. Para minha família, eu amo vocês. E até semana que vem.